Bate-papo. Moeli, nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Isaac Bertuol, médico neurocirurgião, para falar desta que é considerada a pior dor do mundo. Doutor, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Aline. Muito obrigado pelo convite, todos os ouvintes da Rádio Independente. E explicar, né, o que é essa dor, né, que é a pior dor do mundo, né? E é uma patologia, um problema que a gente pega muito seguido em consultórios mesmo. Muito seguido. É mais né? comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Teve um caso agora recente que tomou conta aí do noticiário de uma brasileira e daí por isso talvez a gente voltou a falar ou aprendeu a falar tanto. Descreve pra gente, doutor, de que dor a gente está falando. Está falando da neuralgia do trigêmeo, né? Então, o que é esse trigêmeo, que é esse maldito trigêmeo, né? Que o pessoal tem dor. O trigêmeo ele é um nervo que nasce no cérebro e ele é como o nome diz, ele é um trigêmeo, são 3 nervos gêmeos, vamos dizer, tá? Um que vai para a região mais frontal, na testa, por exemplo, um deles vai para a metade do rosto e um que pega mais a parte da mandíbula. Então, são 3 nervos gêmeos, que é o responsável da sensibilidade do rosto, né? Então, assim, por que o trigêmeo é tão importante? Porque até nós estávamos falando antes né? E quais são os principais sintomas do trigêmeo, né? Essa sensibilidade, mas qual a principal queixa? É a dor de dente, né? A região que ele pega mais, né? E é mais comum, Aline, assim, em mulheres. Mulheres na faixa dos 50, 60 anos, que é a típica dor do trigêmeo, né? Neuralgia do trigêmeo, né? Mas não tem uma causa. Na verdade, existem várias causas, né? A principal causa é onde esse nervo nasce no cérebro. Tem uma artériazinha que fica ali perto e fica batendo nele. Entendeu? Então ele fica batendo e dando sintomas de choque, de queimação no rosto. E geralmente na parte médio inferior do rosto. Região dos dentes, do lábio, da mandíbula, né? Essa é a região mais comum de acometer. Doutor, quem está falando aqui é Moisés Eli, eu estou direto de Curitiba. Deixa eu entender, a pessoa que está comendo, que está com muita dor de dente, que essa dor de dente é frequente, que ela passou do normal, ela precisa se preocupar, então. Bom dia, Moisés, tudo bom? Tudo ótimo. Certo? Então, assim, ó, claro que a medicina, o tipo de sintomas e o que o paciente sempre prioriza, né? O que é o mais comum de acontecer, né? O que é o mais comum numa dor nessa região? Uma dor de dente, uma alteração odontológica. É muito comum que o paciente, a primeira coisa que ele faz, vai procurar o dentista. É o mais habitual, né? Então ele vai lá, faz uma avaliação, ó, é uma cárie, é um problema de canal, então tenta resolver. E o que a gente observa? Que o paciente vai várias vezes ao dentista e a dor permanece. Então, o próprio colega, né, o odontológico, né, o odontólogo, o que ele avalia? Bom, deve ser uma neuralgia do trigêmeo, uma coisa atípica, então, que não seja relacionado com os dentes ou com a arcada dentária. E é aí que muitas vezes o paciente nos procura. Então, a gente sempre fala que os sintomas, a gente sempre pensa na coisa mais comum primeiro. É muito difícil, numa primeira consulta, tu avaliar já, bom, neuralgia do trigêmeo atípica é por uma artéria, por uma alteração anatômica ou por uma lesão mais grave, né? Então, mas claro, quando a dor ela se persiste, não está resolvendo, a gente sempre tem que procurar outras alternativas, né? E doutor, faço identificado que é que é essa situação. Que tipo de tratamento que se faz? É medicamento, é cirurgia? O que eu falo geralmente para os pacientes, né, Aline, é assim, ó, que medicina tu tem que ter 2 ferramentas na frente. Que é uma balança e uma escada. Vou te dizer por quê. A balança sempre do risco-benefício e a escada do quê? Sempre do mais simples ao mais complicado, certo? Então, o que é o mais simples? Se for uma patologia dentária, tratar o dente, óbvio. Mas quando se tem a neuralgia trigêmeo típica, certo? A gente sempre começa primeiro com medicações. Afastar eventos que possam ocasionar dor. Por exemplo, muita diferença de temperatura pode desencadear dor também. Né? Então, com o tratamento medicamentoso. Geralmente se usa anticonvulsivantes para esse tipo de dor e remédios para dor. E conforme for a evolução, nós vamos tendo os procedimentos menos invasivos e, em último caso, existe a descompressão dessa artériazinha, né, que bate no nervo ou outros procedimentos.
Doutor, importante falar, nós já temos casos na região, temos casos em Lajeado, esse tratamento é caro, tem cura o tratamento? Muito depende da causa, né? Mas então assim, ó, o tratamento tem cura, em muitos casos tem boas respostas ao tratamento, né? A gente tem feito muita coisa em termos de minimamente invasivo, por exemplo. Isso é um procedimento que a gente faz que é uma risotomia percutânea, que seria o quê? A gente pega uma agulha, em termos leigos, né? Coloca no meio da face e vai lá no buraco onde nasce esse nervo. Posso dar uma apertada nele, posso fazer um estímulo elétrico, por exemplo, nele, que alivia muito a dor. Então, são coisas bem menos invasivas que a gente está fazendo com uma certa frequência aqui no Citóbulo no Bordo, né? Em casos refratários, aí centramento cirúrgico, né? Mais invasivo daí, né? Doutor, tive o diagnóstico, fiz o tratamento, tô zerada para a vida ou posso ter uma nova ocasião, uma nova situação? Pode ter novos episódios. Depende da causa, né? Pode ter novos episódios, sim. Então, tratamento, que nem anteriormente falei, começa sempre com medicamentos, né? E vamos acompanhando. Né? Ó, não está resolvendo, a gente parte para outro tipo de tratamento. Está melhorando, mas vai reduzir medicação e vamos vendo. Mas pode ter outros episódios sim, durante a vida, sim. E esse caso Doutor, só para recuperar, qual é a principal causa, então? Desculpa, eu estava tomando café. A principal causa? A principal causa, assim, ó, é uma artéria, né, que tem onde nasce o trigêmeo, ele nasce no cérebro, na parte posterior. Tem uma artériazinha que nasce ali, que é a artéria cerebelosa superior, que é um outro nome, que ela fica encostando no nervo e pulsando. Muitas vezes dá as batidas no nervo e dá o sintoma de dor. Né? Então, essa é a causa mais comum. Por isso que é mais comum em pessoas mais velhas, mais idosas. Por quê? Por causa de quem é hipertenso, quem tem aumento de colesterol, esse tipo de coisa, pode ocasionar uma incidência maior, vamos dizer. Mas a principal causa é essa. Estilo de vida contribui? Porque a gente fala de tantas doenças que aí sempre a gente ouve falar do estilo de vida. Pensando até naquele diagnóstico, tive uma ocorrência, fiz o tratamento, o que eu posso fazer depois? Existe algo, na verdade, que eu posso fazer depois para evitar ter uma nova crise? Ou não? O que eu digo, né, Aline? Assim, ó, eu acho que para todas as doenças que existem, a mudança de estilo de vida é fundamental. Certo? Então, se nós vemos pacientes com mente mais em hipertensos, por exemplo, a gente preconiza, daqui a pouco, controlar de pressão, estilo de vida, alimentação, pode reduzir pressão e, consequentemente, ter uma recidiva menor e ter sintomas menores, com certeza. Né? Então, um exercício físico, uma boa alimentação, um bom noite de sono, isso também interfere muito, né, nos sintomas no tratamento. Né? E esse caso específico que motiva a nossa pauta, que ganhou a capa de vários sites aí nas últimas semanas falando desse caso específico dessa brasileira com esse diagnóstico, quando chega num caso tão extremo assim, são casos raros ou demora no diagnóstico? O caso dessa paciente também acompanhei pela internet, né? Ele não é o quadro habitual. Então, é incomum chegar nesse ponto de dor, certo? Só que nós estávamos comentando antes, né? Para vocês terem uma ideia, né, ouvintes, assim, a dor do trigêmeo, a neuralgia do trigêmeo, até alguns anos, algumas décadas atrás, era chamada dor do suicídio. Por quê? Porque não se tinha um tratamento eficaz naquela época e os pacientes se matavam. Né? Tamanha a dor que o paciente deve sentir. E nesse caso, por exemplo, é que nem novamente falei, a gente começa sempre do mais simples. Eu acredito que essa paciente, ela deve ter procurado vários médicos, vários colegas, e começaram com medicações e não teve aquela resposta. Aí eu também acompanhando pela internet, eu vi que ela fez um procedimento com colegas meus lá de Minas Gerais, que até eu fiz um treinamento uma vez com eles também, e eles fizeram uma risotomia percutânea nela. Que é botar aquela agulha, né, no buraco do nervo e estimular eletricamente. Então isso é uma alternativa também. Né? E hoje, em casos muito refratários, existem procedimentos de implante de bombas de morfina, bombas de medicações. Então, hoje tem muitos recursos. Mas, infelizmente, a medicina não é 100% eficaz, né? Depende de cada caso, é um caso, né? Apavorante, né, Aline? Porque a gente fica ouvindo aqui, primeiro que o nome já assusta, hein, doutor? Vocês, médicos e cientistas, colocaram esse nome para nos apavorar mais ou ainda. menos, É,
Mas, Mas não é mais difícil assim, viu, Moisés? Não é mais assim. Sim, mas isso é muito bom, né? A gente ouvindo a tua narrativa, a tua fala, como nós já evoluímos, porque nós já temos soluções, nós já temos medicamentos novos, então tudo isso é muito importante. Mas eu quero entender como é que é feita essa medição da pior dor do mundo. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Na verdade, tu não tem, por exemplo, assim, um exame, né, que vai dizer, olha, a dor é a pior do mundo, não tem uma métrica, vamos se dizer, certo? Então, a métrica que nós temos é uma escala de dor, né? E quem nos relata sempre é o paciente, né? É o paciente que fala que é a pior dor do mundo, que é a pior sensação do mundo. E aí nós vamos nos baseando conforme a resposta do paciente. Então, isso que ele nos relata, né? Tirando essa dor, qual seria a outra que dói tanto assim? Dói tanto quanto? Ah, não, a lesão... Porque assim, ó, a neuralgia do trigêmeo, o que que é? Ela é uma lesão de nervo. Lesão de nervo. Então, quando nós temos, por exemplo, lesões de nervo, por exemplo, nervo ciático, nervo de plexo braquial, por exemplo, tumores, por exemplo, cânceres de pâncreas, por exemplo, que afeta... graças a Deus eu nunca tive, mas quem teve diz que é uma das piores dores do mundo também. Porque é lesão nervosa, não é uma lesão que tu, por exemplo, tu torce o tornozelo, incha e dói e depois volta. Porque o nervo não se regenera. Muito difícil o nervo se regenerar. Então, por isso que é uma dor difícil de controle, uma dor difícil de explicar. Então, ela é muito subjetiva, é muito difícil tratar dor neuropática. E a dor do trigêmeo é uma dor neuropática, lesão de nervo, né? Moi? Eu acho que a gente sai preocupado, mas menos tensos depois da entrevista aí do Dr. Isaac. Faltou só perguntar, o doutor falou que é mais comum em mulheres e na faixa etária dos 50 anos, mas jovens podem ter. Sim, tem pacientes jovens também, mais velhos, com certeza. Mas a incidência maior é em mulheres na faixa de 50, 60 anos, que é o mais comum, vamos dizer, né? Tá mais tranquilo, Moisés? Bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Mas como é bom, né, Aline, trabalhar principalmente essa questão da prevenção, né? Como tá ligado ao ambiente, como tá ligado ao hábito. Cada vez mais a gente precisa falar em prática de exercício, em alimentação saudável. Me parece que tá tudo ligado a isso, doutor. Também, viu? Tem uma influência bem importante no caso também, viu? Com certeza. Moisés e doutor, sempre bom falar com o doutor Isaac Bertuol, que bom trazer esses esclarecimentos, porque à medida que a gente foi tomando conta da notícia e acompanhando mais de perto, a gente ficou com a sensação de que a pior dor do mundo pode acometer a gente a qualquer momento, né? E ter a informação de como proceder é extremamente importante. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Obrigado e sempre à disposição para maiores esclarecimentos para os ouvintes da Rádio Independente.